Bom, eu vou estar mostrando aqui, né, de uma forma bem informal mesmo, como que a gente pode estar fazendo esse gerenciamento de permissões no sistema, certo? Inicialmente, eu vou mostrar basicamente como o sistema identifica essas permissões, certo? É, no sistema você pode verificar que nós temos aqui menus, né, e submenus. Por exemplo, nós temos cadastro, pessoa, cliente, por exemplo. Nós temos relatórios, movimentos, né, entradas, ou seja, as funções do sistema elas sempre são agrupadas aqui por esse menu, aonde as definições das permissões no local que a gente configura elas também vai ser agrupado dessa forma, tá? Estou mostrando isso aqui porque a gente vai precisar dessa informação mais na frente para estar fazendo essa configuração, certo? Outra coisa que a gente tem que ver é como que pode ser feito a alteração dos grupos de usuário. Tá? As permissões elas não são dadas individualmente a cada usuário, elas são dadas por grupo de usuário. Tá? Então, por exemplo, eu vou aqui em configurações, usuário, né? Aparece aqui usuário. Aí se eu vier aqui em cancela e consulta, vai aparecer, vai aparecer aqui essa telinha, né, para a gente selecionar o cliente que a gente quer. A gente pode buscar palavra-chave por código, eu vou deixar assim mesmo, vai listar todos, né? Eu vou abrir, por exemplo, esse cadastro 2 aqui do meu sistema. Aqui você pode ver, ó, essa opçãozinha que é o grupo de usuário, né? Eu vou alterar aqui, ó, e vou vir aqui em grupo. Você tanto pode usar um grupo que já tenha, né? Deixar ele em um grupo que você já tem, ou você pode criar um grupo novo. De repente, se você tiver uma pessoa específica que você quer que ela tenha uma função que mais ninguém tem, você vai precisar criar um grupo de usuário novo, certo? Como que você pode fazer isso? Como que você pode criar um grupo de usuário? Você pode vir aqui em configurações, grupos de usuário, tá? Então aqui ó, a gente pode colocar um nome, por exemplo, eu vou chamar aqui de grupo novo, né? Vou gravar aqui. Se eu venho aqui em configurações, usuário, né? Vou fazer aquele mesmo processo, cancela e consulta, ou seja, eu estou alterando o usuário que já existe, eu vou naquele mesmo usuário, ó. Se eu clicar aqui em alterar, eu já posso vir nesse usuário e trazer ele para o grupo novo que eu criei agora, certo? Grupo novo, ó. E aí eu posso gravar. Esse usuário ele deixa de ser lá um administrador, como ele estava aparecendo, né? E agora ele vira um usuário pertencente a esse grupo usuário. Agora a gente vai para a parte realmente interessante, né? O motivo desse vídeo, que seria alterar essas configurações. Então a gente vai vir aqui em configurações, definições de acesso e AFO. Lembrando que só tem acesso a essa tela, né, de definições de acesso os usuários que são cadastrados no sistema como administradores, né, ou seja, grupo, supergrupo. Então, basicamente, só o usuário que for ADM vai ter acesso a essa tela de gerenciamento, certo? Aqui na tela de gerenciamento, a gente vai escolher um grupo específico, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui o grupo que a gente criou agora, o grupo novo, né? Mas eu poderia alterar qualquer grupo que já existe no meu sistema. Então, eu vou clicar nesse aqui, vou dar um OK. Ele vai listar para mim todas as funções que já tem nesse grupo, certo? E aqui, né, tem as funções que eu posso adicionar nesse grupo, na verdade, né, em funções disponíveis. E aqui em funções utilizadas, as que já tem, que no caso é nenhuma, esse usuário não tem nenhuma permissão no sistema. Então a gente pode aqui, por exemplo, digitando aqui em alterar, eu posso ver todas as funções que tem a ver com alterar, né? Então, por exemplo, alterar data de vencimento de impressão, alterar data de movimento de cheque. Realmente esse processo é um processo um pouco mais demorado, né, onde você vai precisar ir analisando essas informações, né, uma a uma, lendo o que pode ser visto. Porém, as funções, né, aquelas funções já pré-definidas que existem no menu, a gente consegue acessá-las facilmente. Por exemplo, eu tenho um menu chamado cadastrar. Então, se eu digitar aqui cadastrar, ó, na verdade cadastros, né, eu vou ter todas as funções que estão naquele menu cadastro, né? Eu vou dar um espaço, vou botar um maior que, ó. De repente eu quero, na verdade, cadastro de cliente, que é um submenu lá. Se eu botar aqui, ó, cadastro cliente, ó, ele me traz aqui todas as permissões que tem a ver com o cliente, né? Então, se eu quiser ver coisas relacionadas ao financeiro, eu posso vir aqui em financeiro, ó, espaço, caixa. E aqui eu vou ter, ó, as opções, ó. Eu posso, por exemplo, permitir que ele faça abertura de caixa, permitir que ele faça o fechamento, mas eu não quero que ele faça sangria, que ele faça suprimento, nem que ele faça consulta de caixa. Então eu vou deixar só essas duas opções. Aqui em utilizadas, ó, ele ficou só essas duas. Se por acaso eu queira remover uma função que ele já tem, eu vou vir aqui em funções utilizadas, vou selecionar a função e vou clicar em excluir função, certo? Agora, esse cliente ele não tem mais a capacidade de abrir esse caixa, tá? Ele só consegue fechar, tá ok? Feito isso, eu posso só
fechar aqui, ó, que eu já fiz a alteração desse usuário. Esse usuário já tem somente as permissões que eu dei para ele. Então, recapitulando, configurações, desculpe, definições de acesso ao usuário, seleciono o grupo de usuário, né? Por exemplo, aqui o 6, dou um OK para ele listar, e eu posso ver as funções que já tem, né, utilizadas aqui, ó, e as funções que eu ainda posso adicionar aqui, onde eu posso gravar a função, e aqui nas utilizadas eu posso remover, né, as funções desse usuário, impedindo que ele tenha acesso a essa funcionalidade.